E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho do sistema de base do logaritmo e eu vou resolver mais alguns exercícios, tá? Para servir de apoio para vocês, tudo bem? Porque o logaritmo é uma matéria bem extensa, tem muitos conceitos e eu vou aplicar alguns aqui nesse vídeo, inclusive, tá bom? Vamos lá então. Aqui é o sistema de base, esse é o conteúdo. E aqui é o nosso exercício. Log de 16 na base de 8, tá? O 16 é o logaritmando, o 8 é a nossa base. Ele é igual a quanto? Bom, o exercício não dá nada, né? Então esse aqui é a nossa igualdade, tá? Esse aqui é a nossa incógnita que a gente vai jogar aqui, que eu vou chamar de x. Então a gente tem um logaritmando, base, agora eu chamei de x o nosso logaritmo, tudo bem? Ele é a nossa incógnita. Então vamos lá, isso aqui é igual, como que é a definição do log? O logaritmo, ele é o expoente da base, certo? Então esse aqui eu vou fazer uma flash para vocês entenderem onde que eu vou jogar ele. Então eu tenho 8 elevado a x igual a logaritmando, tá? A base elevado ao nosso logaritmo igual a logaritmando, igual a 16. E aí como é que a gente resolve? Aqui resolve por MMC, tá? Com o objetivo de igualar as bases. De igualar essa base aqui e essa base aqui. No caso a gente tem base 8 e base 16. E 8 não é igual a 16, a gente precisa fazer ficar igual. Através do que? Do MMC. Então, o MMC começa fazendo pelo maior número. Entre 8 e 16, o 16 é maior, tá? Vocês já vão ver por que disso. Então, o menor número que divide pelo que o 16 divide é o 2, tá? Então vai dar 8. E aqui pelo 8 vai ser o 2 novamente, e 8 por 2 vai dar o 4. 4 vai por 2, vai dar 2 e 2 vai pelo próprio 2 que dá 1, beleza? Então esse aqui vai ser, né, a nossa base que a gente vai modificar o 16. Que vai ser quanto? Quantos 2 a gente tem aqui? É a mesma coisa que eu falar que a gente tem 2 vezes 2 vezes 2 e vezes 2, né? 4 vezes, né? Então se eu tenho a frequência dele de 4 vezes, isso aqui a gente está fazendo, a gente está falando sobre exponenciação, tá? O expoente ele fala, ele mostra a frequência que aquele número se multiplica, né, repetidas n vezes, tá? Então, o 16, ele é a mesma coisa que 2 elevado a 4, tá? Posso até deixar aqui, ó. 2 elevado a 4 é igual a 16. Logo, se o 16 ele dá 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, o 8 ele tá aqui, né? Então basta eu fazer a conta daqui para baixo, certo? E contar quantos 2 tem. Que no caso, a gente tem quantos 2 aqui? A gente tem 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, né? Que vai dar o 8, que vai dar, né? Se ele é 3 vezes, o 2 elevado a 3, tá? Então eu vou substituir o 8 pelo 2 elevado a 3 e eu vou substituir o 16 pelo 4, o 2 elevado a 4, tá? Então a gente tem, no lugar do 8, eu vou colocar 2 elevado a 3, tá? 2 elevado a 3, e aí eu coloco entre parênteses elevado a x, que já é a elevação que ele tem lá do princípio, ok? E aqui é igual a 2 elevado a 4. E aí o que a gente vai fazer agora? Ele vai continuar essa conta, né? Aqui a gente pode multiplicar os expoentes, então x vezes 3, a gente vai ter de fato agora 2 elevado a 3x igual a 2 elevado a 4. E aí, o que está acontecendo? A gente acabou de igualar as bases, certo? Naquele momento, 8 não é igual a 16, agora sim, né? O 2 ele é de fato igual a 2. Então o que a gente basicamente faz é cortar as bases e trabalhar só com os expoentes. Então a gente vai trabalhar aqui, tá? Entre 3x e 4. E o que a gente tem aqui é que o 3x é igual a 4, tá? Porque a igualdade ela tá aqui. Então, em resumo, a gente tem 3x igual a 4. Logo, isolando o x, o 3 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, o x aqui ele vale 4 sobre 3. Ok? Essa aqui é a resposta do logaritmo de 16 na base 8, que é igual ao x aqui. Então, o x ele vale 4 sobre 3. Pessoal, agora a gente tem log de 1 sobre 32 na base 1 sobre 16. Sim, agora a gente vai trabalhar com fração, tá? Isso vai complicar um pouquinho mais. E aqui eu vou chamar de x, ok? Aqui a gente vai aplicar a seguinte regra. Temos aqui os exemplos. 1 sobre x é a mesma coisa que x elevado a menos 1. Como assim? Esse x aqui eu peguei ele e subi para o numerador. Então eu fiz isso daqui. E para fazer isso eu tenho que recompensar de alguma forma. Então na matemática tem uma regra.
tá? Que se você mudar a base dele em relação ao numerador e denominador, ele estava no denominador, eu joguei pro numerador, eu tenho que jogar o negativo no expoente dele. No caso, como não tem expoente nenhum, então o expoente dele é 1, tá? Eu posso falar que é 1. E aí eu subi ele, ele ficou x a menos 1. Ou seja, 1 sobre x é a mesma coisa que eu falar que eu tenho x elevado a menos 1. E esse x ele é numerador, inclusive, tá? Então eu posso até colocar esse 1 embaixo, como se tivesse feito o rodízio. Esse subiu e o 1 ele desceu ali, ok? E agora com o número, né? E também de forma contrária. Se isso acontece, quer dizer então, né, que se, por exemplo, agora eu tenho um 5 elevado a menos 1, ele é a mesma coisa que 1 elevado a 5, tá? Então eu peguei esse 5 aqui, e eu posso falar que 5 elevado a menos 1 tá sobre 1, isso não faz diferença. E aí eu peguei ele e desci. Então se eu desci ele, eu logo, né, modifico o sinal do expoente dele, ele fica positivo. Então é que eu posso falar, né, que eu tenho 5 elevado a 1 que fica positivo. Assim como aquele x, né, eu posso falar que ele está elevado a 1 aqui, positivo, tá? Então, outras maneiras também que a gente pode escrever as contas, temos aqui esse exemplo de 1 sobre x, só que esse x aqui no denominador, ele está elevado a menos 1. Ou seja, eu vou ter um x elevado a 1 positivo, tá? Se ele já tinha a elevação menos 1, estava no denominador, eu posso subir ele aqui e inverter o sinal do expoente dele. Assim acontece para todos, tá? Isso aqui é a mesma coisa que eu falar que eu tenho x1 sobre 1, é a mesma coisa que eu falar que eu tenho 1 sobre x, entre parênteses, elevado a menos 1. Então quer dizer que se eu inverter aqui dentro do parênteses, esse expoente de fora tem que inverter o sinal, tá? Então ele fica dessa forma. Tudo isso aqui é igual, são sinônimos na matemática, tá? Ok, então vamos ver aqui o que a gente tem. Bom, por regra geral, a gente tem a base 1 sobre 16. E aí tem que colocar entre parênteses porque a gente tem o logaritmo, que é expoente da base, então ele vem para cá, né? E esse logaritmo x ele pertence à fração como um todo. Isso aqui é igual a 1 sobre 32, tá, galera? Beleza, e como é que fica isso? Como é que a gente pode fazer? Tem muitas maneiras de a gente resolver isso daqui, tá, galera? Que vai ser o seguinte, você pode resolver da seguinte forma. Que eu acho legal a gente inverter primeiro, tá? Ou seja, então colocar isso aqui primeiro no numerador e esse aqui também no numerador, que vai ficar 100% mais fácil, fica bem melhor pra gente trabalhar, tá? Mas se a gente for fazer isso, o que eu tenho que fazer? Primeiro observar que ambos os termos estão elevados a 1, tá? Tudo elevado a 1, de fato, tá? Mas isso aqui é só pra essa didática, pra essa matéria. E aí, o que eu posso falar? Que eu tenho 16 agora, eu posso falar que ele está sobre 1, e aí eu posso falar também que, colocar entre parênteses, tudo elevado a x. E aí, se ele era sobre 1, elevado a 1, então quando eu passo ele para cima, é essa regra aqui, tá? Então, se eu passo para cima, o expoente dele fica menos 1. Ou seja, do 16 que eu passei aqui para cima, o expoente do 16 ele fica menos 1. Ficou meio para cima aqui, mas tudo bem. Ele fica com o expoente menos 1. Isso aqui é igual a mesma coisa que vai acontecer pelo 32, né? Então, eu tenho 32 elevado a menos 1, tá? Ok. Agora a gente já pode fazer os MMCs. E esse 32 também posso falar que ele está sobre 1. Ok? Vamos lá para o MMC. A gente tem MMC de quer começar pelo maior número, tá? 32 e 16, o 32 é maior, depois a gente extrai o 16 com maior facilidade. Então a gente tem 32, ele vai por 2, aí dá 16, 16 vai por 2, dá 8, ele vai por 2, vai dar 4, ele vai por 2, vai dar 2 e vai por 2, né, que dá 1. Então, essa quantidade de 2 que a gente tem aqui, qual que é a frequência? Quantas vezes o 2 se repete? Ele se repete 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, eu tenho 2 elevado a 5, essa é a frequência. E aí, eu tenho o número 16, né? O 32 vai ser substituído por 2 à quinta. E o 16 vai ser substituído por quanto? Ó, o 16 ele tá aqui, então começa essa linha de baixo. Qual que é a frequência de 2 a partir daqui? É 4 vezes, né? Então aqui eu tenho 2 elevado a 4, que é igual ao 16, e eu tenho 2 elevado a 5, que é igual àquele, que é igual ao 32. Então eu vou substituir. Bom, isso aqui eu já posso tirar, né? Eu não preciso deixar tudo sobre 1, porque não vai modificar nada. Então eu tenho 16 elevado a menos 1, né? E elevado ao x aqui de fora, igual a 32 elevado a menos 1. Logo, substituindo esses valores 16 e 32
pela elevação, né? Então, 16 eu vou colocar 2 quartos. Vou colocar 2 quartos aqui. Eu tenho 2 elevado a 4. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso daqui, tá? Vou colocar o menos 1 de fora. Eu tenho que abrir uns colchetes para colocar também o x, tá, galera? Fica desse formato aqui. 2 elevado a 4, que está tudo elevado a menos 1, que está isso tudo aqui elevado a x, ok? Galera, aí vai ficar nesse formato aqui, tá? O 16 eu substituí ele pelo valor dele, tá? Que é 2 elevado a 4. Então, eu joguei aqui 2 elevado a 4. E aí, como ele está elevado a menos 1, então eu joguei 2 elevado a 4 aqui, tudo elevado a menos 1. Então, eu tenho que colocar parênteses menos 1 aqui de fora. E tudo está elevado ao x, então eu tenho que colocar esse colchete, tá? Isso tudo é igual ao 32 elevado a menos 1, ou, né, 2 elevado a 5, que dá 32, então tá aqui 2 elevado a 5. E tudo isso elevado a menos 1, tá? Porque já era o expoente dele a princípio. Ok, o que eu tenho que fazer? Multiplicar os expoentes, tá? Assim como que a gente fez aqui em cima, a gente não multiplicou esses expoentes aqui. Aqui só tem alguns algoritmos a mais, mas só que é o mesmo processo. Então eu multiplico 4 vezes menos 1, vai dar menos 4, que tá aqui. E aí menos 4 vezes x dá menos 4x, tá? Agora aqui eu tenho 2 elevado a 5, né? E que tá tudo elevado a menos 1, então eu multiplico esse lado aqui. Logo eu vou ter 5 vezes menos 1, né? Menos 5. Então eu tenho 2 elevado a menos 4x igual a menos 5. E aí eu corto as bases, né? Acabei de igualar. A gente tem aqui agora 4x igual a menos 5. Então eu vou jogar pra cá. Menos 4x, certo? Ele é negativo, igual a menos 5. E aí esse 4 passa para lá dividindo, ele está multiplicando pelo x. Logo eu tenho x igual a menos 5 sobre menos 4. E aí menos com menos, né? Eu posso falar que isso ele significa menos 1 sobre menos 1, eu posso escrever dessa forma, vezes 5 sobre 4, tá? É isso que acontece, né? O menos com menos dá mais, e aí isso aqui some, né? 1 dividido por 1 dá o próprio 1. Então, eu tenho x igual a 5 sobre 4, beleza? Galera, então já que a gente estava falando sobre as bases e inverter, a gente tem aqui agora o conteúdo de mudança de base no logaritmo, tá? Então, a gente tem esse exemplo aqui, ok? E aí, nesse exemplo, a gente vai usar a seguinte regra, tá? Que o logaritmo de, por exemplo, o logaritmo de a na base b elevado a x, então a gente tem um expoente da base, esse aqui não é logaritmo, tá? Esse aqui é o expoente que já está contido na base, ele é 1 sobre x, como assim? Esse x aqui, por definição de logaritmo, ele é expoente da base aqui já, né? Ele está contido ali, ele vem pra cá antes do log, tá? Daí ele fica nesse formato aqui. Logo, né, através daquilo a gente pode observar que a gente não tem bases iguais, então a gente não consegue desenvolver essa conta. Então eu vou copiar ela aqui embaixo e vou fazer o seguinte processo. Vamos observar que antes de copiar essa conta, a gente tem 1 sobre 2, aqui que está diferente que o 2. Eu preciso transformar isso num 2 inteiros para ficar igual a ele, para eu começar a desenvolver a conta, porque é necessário a gente ter base igual para todos os logaritmos de uma mesma conta, tá? Então, 1 sobre 2 ele é igual a quanto? Eu posso falar que ele é igual a 2 elevado a menos 1, seguindo aqueles mesmos conceitos, certo? É a mesma coisa, né, que eu falar que está sobre 1. E é a mesma coisa, né, que eu falar que 1 sobre 2 é igual a 2 elevado a menos 1 sobre 1. É a mesma coisa também que 2 elevado a menos 1, tô dentro de parênteses, elevado a menos 1 nesse formato aqui. Então, resumidamente, eu tenho 2 elevado a menos 1, que é igual a 1 sobre 2, ok? Então, logo, isso aqui passa a ser o seguinte. Então a gente tem esse log aqui, tá? É o mesmo, só que daí eu só troquei a base dele por 2 elevado a menos 1, tá? Então a gente tem essa situação, o log de A, tá? Aqui, ó, log de A, que nesse caso é 2x, na base B, que no caso é 2 a nossa base, elevado a x, de acordo aqui com a nossa definição, nosso conceito, que o x nesse caso é o menos 1. E aí esse menos 1, ele passa para lá, de acordo com a nossa definição, certo? Ele passa para lá, ele fica antes do log, né? Só que fica 1 elevado a esse número que a gente passou. Então nesse caso vai ficar 1 elevado a esse menos 1 aqui, tá? Logo, a gente vai ter log na base 2 de 3x menos 4. E aí, copiei esse menos aqui, né? Menos 1, eu já posso falar que aqui tem menos 1, tá? Isso de fato, eu posso falar que aqui tem mais 1, eu posso jogar 1
aqui é onde eu quiser, que o 1 ele não vai modificar nada, tá? Então eu de fato já tenho 1 aqui, né? Eu já tenho esse 1 aqui. E ele está sobre esse menos 1 aqui, tá? Esse menos 1 ele vai ficar de cá. Vou até copiar de rosa, que para mostrar pra vocês que não é esse 1 que tá em cima. Esse 1 que tá em cima ele já subentende na conta, ele já está contido desde o início. Agora, esse outro menos 1 que está de rosa é o menos 1 que a gente transformou esse 1 sobre 2, tá? Ele veio através disso. Então, o que mais a gente tem aqui? A gente tem o log na base 2, que a gente acabou de transformar, de 2x igual a 7, certo? E aí, galera, menos com menos dá mais, né? Então eu tenho mais aqui. E 1 dividido por 1 é a mesma coisa que o próprio 1. Então eu posso resumir esse log, né? Copiando ele nesse formato aqui. Agora eu coloco mais log na base 2 de 2x igual a 7, certo? Transformei as bases, agora fica ralé, fica mamão pra gente poder resolver. De fato, a gente tem mais logs, né? Não tem sinal, então ele é positivo, então ambos é numerador. Vocês lembram daquele conceito, daquela definição de quando o log for positivo, eles são numeradores. Não tem log negativo aqui, então não vai ter nenhum denominador. Então a gente tem 3x menos 4 aqui, né? Vezes o nosso outro logaritmando, que é 2x igual a 7? Não, ó, já estou colocando na conta. Igual a base elevado ao logaritmo, tá? Então ele vai ficar nesse formato aqui. Logo aqui a gente vai fazer a distributiva, 3x vezes o 2 e 4 vezes o 2. E aqui a gente vai desenvolver, né, o 2 elevado a 7, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2, vezes 2 vezes 2 vezes 2, vezes 2, tá? 7 vezes. E aqui a gente vai ter 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128. Então esse aqui é a nossa resposta, 128 aqui do 2 elevado a 7. Tá? Acabei de fatorar ele. E a gente tem aqui 3x vezes 2x, x com x, x ao quadrado, 3 e 2 dá 6. Então eu tenho 6x ao quadrado. E agora, menos 4 vezes 2x, menos com mais vai dar menos 4 com 2, 8x, ok? Igual a 128, que é o valor do 2 elevado a 7 que eu fiz aqui. Logo, esse 128 que eu tenho aqui, ele passa para lá, né? E aí é mais 128, ele passa com o sinal contrário, vai ficar menos. Então eu tenho essa conta aqui, menos 128. Logo, né? Isso aqui fica tudo igual a 0, porque aqui não ficou mais ninguém, ele foi para lá. Tudo igual a 0. Então, seguindo o mesmo critério aqui, a gente tem 6x2 menos 8x menos 128. Isso aqui é PSP. Tá? Ou isso aqui é uma equação de segundo grau, tudo a mesma coisa, tá? Você pode resolver com Bhaskara, pode resolver com PSP. Eu sempre resolvo por PSP, tá? Se você tiver dúvida, pode clicar no card aqui em cima e no vídeo, que você vai ser direcionado para o vídeo de como resolver equação de segundo grau sem Bhaskara, é bem mais rápido, tá? Rapidinho. Então a gente tem esses valores aqui que eu consegui encontrar. Logo, eu vou ter 2x vezes menos 16, que dá esse menos 32, e o 3 e 8 dá 24. Aqui indica sinais contrários, então é mais ou é menos, né? Fazendo esse 24 menos 32 dá realmente menos 8. Logo, eu vou ter 2x, que veio com menos 16, troquei parceiro. Então eu tenho 2x, troquei parceiro, então mais 8. Mais 8, e eu tenho 3x, que eu multipliquei pelo mais 8, troquei parceiro, menos 16. E aí eu igualo ambos a 0, tá? Logo, eu tenho 2x mais 8 igual a 0 e 3x menos 16 igual a 0. Logo, isso aqui é x igual a menos 8 sobre 2, que é a mesma coisa que eu falar que x é igual a 8 dividido por 2 dá menos 4, tá? Mais 8 passou para lá, né? Ele ficou negativo, e o 2 passou dividindo. Então, o 16 passa para lá, ele fica positivo. Então, eu tenho x igual a 16 sobre 3 positivo, tá? Agora a gente tira a prova real. Será que realmente o menos 4 ele vale e o 16 sobre 3 ele vale? Bom, só substituir aqui, tá? Aqui é o nosso logaritmo, tá? A gente substitui no logaritmando. Logaritmando são esses dois termos aqui. E eu substituindo pelo valor negativo menos 4, é mais estratégia substituir aqui, que fica mais fácil para visualizar. Se o x for menos 4, e aí menos 4 vezes 2 vai dar menos 8. O logaritmando tem que ser positivo, substituindo o valor do x. Logo, ele não é válido por causa disso.
Aqui não importa, se aqui desse positivo ou não, não importa. Um dos logaritmandos dando negativo já era, já cancela o valor, já cancela aí, tá? Bom, o 16/3 ele dá positivo aqui, porque era positivo, então por fim eu vou ter sinal positivo. E aqui também, tá? Vocês podem tirar a prova real. Se eu substituir o x por 16/3, eu corto 3 por 3, vira 16 menos 4, que dá positivo. Então a nossa resposta para esse logaritmo aqui, minha resposta oficial, é o 16/3 apenas, tá? Que torna o logaritmo válido. Galera, agora o último conteúdo que eu quero passar para vocês aqui nesse vídeo é sobre raízes exatas, tá? Como assim raízes exatas? De que forma? É o seguinte, quando a gente tem raiz exata do nosso logaritmo, no caso a gente tem a base 36 aqui, né? A gente tem, então, esse logaritmando aqui igual a esse logaritmando, que é tudo igual a 36, a gente tem a raiz exata de 36, não tem? Que é o 6, né? A gente já dá pra ver isso, já subentende-se. E aí na equação a gente pode aplicar raiz em todos os termos. Logo, se eu aplicar raiz aqui, corta o quadrado com a raiz. Se eu aplicar raiz aqui, corta o quadrado com a raiz. E aqui também, né, eu tenho a raiz exata. Então eu consigo fazer isso. E eu consigo resolver por raiz exata de todos os termos, tá? E aí só lembrando, de acordo com os conceitos do logaritmo, tá? Se eu tenho um quadrado do nosso logaritmando, é a mesma coisa que eu falar que eu joguei ele aqui antes do log, né? A mesma coisa que eu falar que eu tenho 2 logs disso daqui, tá? Então, e aí eu posso fazer a operação inversa, posso fazer a operação dessa forma aqui, só pra mostrar pra vocês que é esse conceito, tá? Quando eu tenho 2 log, ele passa aqui como expoente, 2 log passa lá como expoente, aí fica nesse formato aqui, tá? Então é igual o outro aqui. Logo, né, eu tenho um log nesse formato aqui, vou deixar assim mesmo, copiei aqui embaixo. Então eu tenho x mais 2 elevado a 2, é o nosso logaritmando que eu copiei, o log é positivo, é numerador, mais também é positivo, né, esse log, então esse logaritmando também é numerador, ele vem multiplicando, então ambos estão multiplicando, vou até deixar um pontinho aqui de referência, e tudo isso é igual a 36 elevado a 1, tá? 36 é a base elevado ao nosso logaritmo, que é 1, fica aqui. É a mesma coisa que eu falar que é 36, ok? Então, o que a gente vai fazer? Bom, como eu já comentei com vocês que tem raiz exata de todos os termos, eu vou fazer exatamente isso. Se eu faço tudo que eu faço de um lado na equação, eu tenho que fazer do outro. Então eu sou obrigado, se eu quiser aplicar uma raiz quadrada aqui, eu sou obrigado a jogar a raiz desse lado e nesses dois termos aqui, que são os únicos termos que a gente tem. Se tivesse mais outros termos do lado de cá, multiplicando ou somando, né, separando ali, teria que aplicar a raiz neles também. Então, galera, eu basicamente vou fazer o seguinte, eu corto, né, raiz quadrada já subentende o 2 fora da raiz aqui. Então eu corto ele com esse 2 aqui, eu corto essa outra raiz quadrada com esse 2 que tá de cá, ok? E esse 36 aqui, ele é igual a 6, raiz quadrada de 36 é igual a 6. 6, e também, galera, eu posso falar que é igual a 6 ou o menos 6, tá? Porque quando a gente faz esse critério, a gente tá trabalhando dentro da álgebra, né? E raiz quadrada a gente vai entender que a gente tem dois valores, então a gente tem que jogar os dois sinais aqui pra gente resolver, tá? Então pode ser de uma forma, pode ser de outra forma. Então quando aplica raiz quadrada, precisa extrair os valores desse 36 aqui, no caso o número que a gente está usando, o positivo dele e o negativo da raiz quadrada dele, tá? Então vamos lá, sobrou pra gente x mais 2 vezes x menos 3, eu acabei de cortar os quadrados, então fica nesse formato, igual a 6 ou menos 6. E aí, para quando a gente tiver o 6, vai ficar então nesse formato. Primeiro vou resolver a distributiva aqui, tá? Então a gente tem x vezes x e o x vezes menos 3 primeiro, já deixa eu separar para cá aqui. X vezes x a gente vai ter x ao quadrado, certo? X vezes menos 3, menos 3x. E aí eu tenho também 2 vezes x e o 2 vezes menos 3, que vai dar mais 2x, tá? 2 vezes x dá mais 2x. E 2 vezes 3 eu vou ter mais com menos, menos 6, beleza? Então, isso aqui eu posso juntar, tá? Então eu tenho um débito de 3 mais um crédito de 2, logo, né, eu tenho x ao quadrado menos 1x, certo? Menos 3 mais 2 me sobra menos 1 aqui. E menos 6. Tudo isso é igual ao mais 6 ou menos 6, tá? Então é igual a mais 6 ou menos 6 que eu vou colocar aqui. Então, para quando o 6 ele estiver positivo, deixa eu destacar isso, tá? A gente vai ter x ao quadrado menos x menos 6 igual ao 6 positivo, tá? Logo, isso aqui vai ficar
x ao quadrado menos x menos 6, esse 6 que tá do lado depois da igualdade, ele passa pra cá, né? Ele é mais 6, ele passa, fica menos 6. Então tem outro menos 6 igual a 0. Deixa eu separar aqui que eu faço 6 negativo pro lado de cá, tá? Então a gente tem menos 6 com menos 6, débito de 6 mais outro débito de 6, era como se você fizesse uma compra no cartão de 6 reais, depois você fizesse novamente uma compra de 6 reais, no final você gastou 12 reais, tá? Então a gente tem x ao quadrado menos x menos 12 igual a 0. E como sempre, né, a gente gosta de resolver aqui por PSP, você pode resolver por Bhaskara, extrair os dois valores, tá? Que é a mesma coisa. Por PSP é x vezes x, eu estou desmembrando o x ao quadrado, então x vezes x dá x2, os múltiplos dele. Múltiplos de 12 é 1 vezes 12, 2 vezes 6, e a gente também tem o 3 vezes 4. E aqui vai funcionar com x e 3 e x e 4, que dá 3x multiplicando, e aqui vai dar 4x multiplicando, tá? Caralho. Logo, a gente tem menos 12 aqui, né? Então isso indica sinais contrários e o maior é negativo, tá? Porque a soma é negativa, então ele indica isso pra gente. Então o número maior é entre 4 e 3, o 4 é maior, o negativo fica nele. Logo, né? Para esse 4 ficar negativo, tem que jogar negativo aqui nesse 4 de cá. Então a gente tem x, que multiplicou menos 4, ele vem aqui com mais 3. E o outro x, que multiplicou mais 3, troquei parceiro, veio com menos 4. Então x menos 4. Eu igualo tudo a zero, porque a gente está trabalhando com a equação. Então a gente tem aqui x mais 3 igual a 0. Logo, né, x é igual a menos 3 aqui. E a gente tem x menos 4 que é igual a 0. Logo, né, o x é igual a 4. Mais 3 passou, ficou menos 4 passou, ficou mais 4. Tá, então a gente tem essas duas respostas, depois a gente tira a prova real, tá? E agora, para quando a gente for usar menos 6, vou destacar, menos 6 lá, a gente usou o 6 sendo positivo, tá? E agora a gente vai usar o 6 sendo negativo, tá ok? Então a gente tem x ao quadrado menos x menos 6 igual a menos 6, tá? Então esse menos 6 passa para lá, inverte o sinal dele, a gente vai ter x ao quadrado menos x menos 6, e esse 6 passou, ficou mais 6 igual a 0. Logo, né, a gente vai ter x ao quadrado menos x mais 0, tá? Juntou esses dois aqui, mais 6 menos 6 dá 0, igual a 0. E aí sobrou então x ao quadrado menos x igual a 0. Logo, aqui é uma equação de segundo grau incompleta, tá? E a gente pode resolver ela, não tem jeito de resolver por PSP, e por Bhaskara também fica mais complicado pra gente fazer isso, né? Por Bhaskara, o C valeria 0, tá? Então, tem uma forma rápida de fazer isso, que é por MDC. MDC é máximo divisor comum, caso você tenha dúvida, é só clicar no card que está em cima, que você vai ser direcionado no vídeo que eu fiz sobre MDC, tá? Você pode tirar suas dúvidas por lá. MDC é basicamente o termo maior, né? O maior divisor comum. E comum aqui que a gente tem entre esse termo e esse termo é o x, né? Então eu coloco o x aqui, jogo ele em evidência, ele fica de cá, abre parênteses, e faz divisão. x2 dividido por x, mantém a base x, subtrai expoentes. 2 menos o expoente 1 desse x aqui, né? Dá x elevado a 1. E x por x, basicamente corta, né? Menos com mais vai dar menos, e aí sobra 1. Logo, o que eu tenho que fazer? Igualar a 0, esse x está de fora do parênteses, e esse daqui também, tá? Então, um dos meus x vale 0, e o outro x meu vale menos 1, né? Igual a 0. Logo, eu tenho x igual a menos 1, passou, ficou mais 1, certo? E aí agora a gente vai tirar a prova real, tá? Então a gente tem x menos 3, x que é 4, x que é 1 e x que é 0. A gente precisa tirar a prova real de todos esses 4 valores para ver se todos eles vão dar positivos no nosso logaritmando. E é na onde que a gente vai resolver? Vai ser através do x mais 2 ao quadrado. A gente vai estabelecer esse valor aqui. A gente vai fazer o quadrado dele e vai substituir por todos esses 4 valores aqui do x. E também a mesma situação para o x menos 3 elevado ao quadrado. A gente vai fazer o quadrado dele e vai substituir o x pelos 4 valores dele. Pessoal, então para tirar a prova real, pega os dois logaritmandos, tá, que eu tenho lá. Um deles é o x mais 2 ao quadrado e o outro é x menos 3 ao quadrado. Então o que eu fiz foi desmembrar, tá? Foi fazer a distributiva deles.
ele ao quadrado ele vezes ele, né, que dá isso daqui. E ele ao quadrado ele vezes ele, x menos 3 duas vezes. E eu fiz a distributiva e deu isso daqui, tá? Deu esses dois trinômios. Então é neles que a gente vai substituir os 4 valores do x. Então vamos observar. Eu substituindo por 0, o x aqui ele vai ser 0, tá? Ambos os x. Então eu tenho x ao quadrado que é 0 ao quadrado, mais 4 vezes x que é 0, mais 4. Então isso aqui vai dar 0, mais 4 vezes 0 dá 0. E aí sobra 4, né? Logo o valor é positivo e ele é válido para essa conta aqui. E o 0, para essa situação aqui, também substituindo, vai dar o 0 ao quadrado, menos 6 vezes 0 que dá 0, também sobra mais 9. Ele também é positivo. Ou seja, o 0, ele torna positivo para ambos os logaritmandos, então ele é válido para esse logaritmo, tá? Agora, substituindo por 1, vai ficar nesse formato, o valor do x, tá? Essa de cima aqui, então eu jogo 1 aqui nos valores do x, fica dessa forma. E aí vai dar a resposta 9, que é positiva, que também torna válido para esse logaritmando. Será que para o outro torna também? Então a gente vai ter 1 ao quadrado aqui, menos 6 vezes 1, mais 9, tá? A resposta aqui vai dar 4, é positivo também, ou seja, o 1 ele é válido para ambos os logaritmandos, então ele também é uma resposta válida. O menos 3 do x, tem gente que cancela o valor do logaritmo quando encontra, só por ele ser negativo, tá? Às vezes ele é válido, então às vezes ele entra como resposta também, sendo negativo ou não, tá? Então, e é necessário tirar a prova real para você confirmar isso. Então, substituindo o menos 3 aqui nessa função, eu tenho menos 3 ao quadrado, mais 4 vezes menos 3, e aí mais o 4 que sobrou aqui, tá? Então, deu menos 3 ao quadrado, que é menos com menos mais, né? 3 vezes 3 vai dar 9, tá aqui, mais com menos vai dar menos 12, mais o 4. Tá? Eu tenho 1 de resposta, ele é positivo, então para essa conta aqui ele é válido. E para de baixo, será que ele é válido também? Eu tenho menos 3 ao quadrado, menos 6 vezes menos 3, mais 9 que sobrou. Então substituir, tá aqui. Menos 3 ao quadrado é 9. Menos com menos mais, 6 vezes 3 mais 18, mais 9 eu vou ter um valor de 36 positivo, é maior que 0. Então o x valendo menos 3, ele é válido para ambos também. E nem se fala do 4, né? Aqui todos os sinais eles são positivos, né? Substituindo pelo 4, que é o valor positivo também, eles vão ser positivos, vai ficar nesse formato que dá 36, então ele é válido para esse. Esse daqui, será que ele é válido? Vai ser então 4 ao quadrado, tá? Tá aqui. Menos 6 vezes 4, tá aqui também, né? No lugar do x eu coloquei o 4 mais 9. Aí deu esses valores, que acabou dando o valor 1, que é positivo. Então ele é válido também para esse logaritmando aqui. Ou seja, todos esses valores são válidos, todos eles tornam o logaritmando positivo. Respostas válidas para o logaritmo vai ser 0,1 menos 3, 4, tá? Ou 0,1 ou menos 3, 4. Todos esses números que a gente conseguir encontrar, eles tornam o logaritmo válido. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham entendido e desejo aí para vocês os bons estudos. Até a próxima!